está lá mais para o final da sua Bíblia, nas epístolas a Timóteo. Primeiro que eu leio, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Depois eu vou ler 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, primeiro, eu vou ler o Timóteo hoje. 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 13. Depois eu vou falar um outro texto. Então, 1 Timóteo 4, 13. Está escrito assim. Paulo falando para Timóteo, né? A carta foi endereçada a Timóteo e ele estava falando. Até a minha chegada, aplica-te a lei, a leitura, a exortação, ao ensino. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Leitura de quê? A palavra. Então, a leitura da palavra, a exortação conforme a palavra e o ensino conforme a palavra. Agora vamos passar para 2 Timóteo, capítulo 3. Esse é um texto bastante conhecido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Toda a Escritura. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Semana passada eu falava da razão da nossa fé, a principal doutrina da nossa fé e o principal fato da nossa fé, né? Que era morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar da nossa da Bíblia, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Está aqui, ó, estão bem pertinho aqui. Senhor. E eu usei esses dois títulos, esses dois textos que Paulo está falando e está falando a Timóteo. Timóteo foi uma pessoa que, ele fala, o filho na fé dele. Né? E ele estava falando da importância da palavra de Deus para ele ensinar, para ele exortar, para ele ler. E o outro texto que eu li fala do que é a palavra de Deus. Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nós vemos aqui que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela é o nosso guia. Hoje a gente falava bússola antigamente, mas hoje ela é o nosso GPS da fé. GPS espiritual. Para entendermos as coisas que acontecem ao nosso redor e entendermos a questão espiritual também. Não é? E por ela ser de inspiração divina, nós precisamos ler e pedir ao Espírito Santo sempre estar nos orientando, nos fazendo entender o significado mais profundo da palavra de Deus. O mundo, o diabo, a carne, eles sempre querem desvalorizar a Bíblia. Sempre. Quem fala, não, porque foi escrito por homens. Homens inspirados
por Deus. Homens que tinham comunhão com Deus. E não era comunhão assim, de vez em quando eu falo com Deus, uma comunhão constante com Deus. E Deus os inspirou para escrever dos seus ensinamentos. Alguns, Deus falando diretamente, e alguns sob inspiração divina. Mas todos eles, foi Deus que mandou, né, escrever. Cada um com o seu jeito, com a sua letra, com o seu vocabulário, né? Mas o mundo às vezes quer que a gente não acredite na Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sou bobo, não. E eu já estudei bastante. Muita coisa. Aliás, antes de ser pastor, eu era eletrônico. Eu estudei bastante, gosto de matemática. Né? Não é facilidade, mas eu gosto bastante de matemática. Mas eu estudei também bastante sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e continuo estudando. E eu vi a história de como esse livro chegou até nós. Meus irmãos, só o zelo de Deus poderia ter trazido para nós a palavra e ainda traduzida para o português. Que privilégio! Traduzida para a nossa língua mãe. E por mais que o mundo queira falar, não, a Bíblia não é isso, não. Não tem como eles comprovarem ao contrário. Porque ela é o livro mais lido, ela é o livro mais impresso, e durante toda a história foi o livro que mais tem cópias antigas do que qualquer outro livro que se possa imaginar antigo, que você possa falar. Por exemplo, isso aqui é só curiosidade, tá? Quem já ouviu falar de Aristóteles, grande filósofo? Já ouviram falar de Aristóteles? Talvez você não conheça a filosofia dele e tal, mas Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Coisas bem antigas. Eles viveram lá em 400, mais ou menos, antes de Cristo. Até hoje nós temos a filosofia deles escrita. Mas os escritos mais antigos que nós temos deles são de séculos depois da vida deles. E o número também não é tão grande. Algumas coisas de Platão ou de Aristóteles, alguns têm alguns 10 manuscritos antigos, lá do ano 200 a.C., outros lá de 100 depois de Cristo, e tem algumas coisas assim. 10, outros tem 6, outros tem 20 manuscritos antigos, bem antigos. Eram cópias já, mas bem antigos. E existe uma ciência que faz o estudo de manuscritos antigos, comparando uns com os outros. Né? Pega tem 6, vamos comparar os 6, vamos ver. Isso aqui ele veio por segunda pessoa e depois terceira. Isso aqui pulou uma linha. Né? E eles vão recompondo, né, os manuscritos. Aí outros escritos lá por exemplo, César, grande imperador romano, César, depois passou a ser título de César, né, dos imperadores romanos. Ele também tem alguns escritos dele antigos. Bem depois da época da morte dele, morreu em 44 a.C. São aí já do século depois de Cristo. Ele tem lá, acho que, uns 30 manuscritos antigos. Do Novo Testamento, vocês sabem quanto tem? Mais de 20 mil. Do Antigo Testamento, sabe quantos tem? Mais de 5 mil, para você comparar. E em 1948 descobriram uns mais antigos ainda, do Antigo Testamento.
que eram os rolos do Mar Morto, que eram de 200 antes de Cristo. Quando eles foram comparar com as cópias, que eram quase 1000 anos de diferença, é a mesma coisa. Para você ver o zelo que Deus teve pela sua palavra. E para chegar até nós. Só isso já foi um grande milagre do Senhor para chegar até nós. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia, então, quando nós formos lê-la, nós temos que ler e pedir a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos meditar naquilo que nós estamos lendo, pensar sobre aquilo. Mas também, naquilo que ela nos orienta de prática de vida, devemos praticar. Nós temos muitas coisas que a Bíblia nos ensina sobre a nossa vida na terra e nossa vida depois. Ele é muito claro. Jesus foi muito claro. Os profetas foram muito claros. Então, precisamos ler a Bíblia. Primeira coisa. A Bíblia deve ser o nosso alimento espiritual diário. Todos os dias. Pastor, eu não sei ler. Hoje nós temos até Bíblia gravada, né? Você pode pôr lá e escutar. Põe lá para escutar. Vai te fazer bem. Mas, aí o Paulo falou aqui da questão que ela é útil para muitas coisas, para repreensão, para ensino, para educação. Nós precisamos ler a Bíblia, mas nós precisamos conhecer as verdades de Deus e praticá-las, colocar em prática. A Bíblia é o nosso GPS. Porque quando você coloca em prática as coisas da Bíblia, começa a orar, começa a jejuar, se você mentia, você deixa de mentir, você passa a odiar o pecado, você vai se reconhecer como um pecador. Se você pensava coisas ruins de alguém, raiva, se você vai começar a se controlar, porque Jesus falou, olha, cuidado com esses sentimentos ruins, que os sentimentos ruins fazem mais mal para nós mesmos do que para as outras pessoas. E aquilo corrói lá por dentro. Comece a, não minta mais, faça as coisas corretamente. Reconheça quem você é e quem Deus é. Então, quando nós devemos começar a praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque sempre que nós praticamos, aquilo começa a fazer parte da gente. Por exemplo, aqui tem um violão. Então, fora a minha esposa, quem é que sabe tocar violão aqui? Ninguém. Então eu vou explicar para vocês o que é um violão. O violão, vocês estão vendo aqui, ele é um instrumento que tem várias cordas. Cada corda aqui, ela é uma nota diferenciada. E você pode tirar som deles, apertando às vezes as cordas assim, e fazendo e tal. Quando você passa o dedo sobre elas, sai um som vibrante, dependendo das cordas que você está apertando, e aí sai a melodia. Entenderam o que é um violão? Entenderam? Todo mundo entendeu? Tá. Já que você entendeu, venha tocar agora. Por que isso? A prática. Andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Quem não sabe andar de bicicleta? Quem sabe? Eu posso explicar a você que é uma bicicleta, que você pega, você sabe, né? E sai, você tem que ficar equilibrando. A minha explicação vai ser joia. Mas com a minha explicação você já aprendeu? Você tem que mesma coisa. Porque quando você pratica,
passa a fazer parte de você. Depois que você praticou bastante, você pode tocar várias músicas sem olhar. Não é assim no instrumento? Seja o violão, seja o piano, qualquer instrumento, você nem olha mais. Bicicleta, você nem pensa mais. Dirigir carro, mesma coisa. E vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Se nós praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, vai fazer parte da gente. Nós vamos ter comunhão com Deus, porque nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, e Ele vai fazer parte da nossa vida. Amém. E aí a grande questão. O cristão verdadeiro, que lê e pratica a palavra de Deus no seu dia a dia, para um ímpio, para alguém que não conhece a Bíblia, não conhece a Deus, ele é a Bíblia do ímpio. Eles vão ver a tua vida. E a tua vida, porque você já aprendeu, praticou, ela já faz parte da sua vida, sua vivência, o seu andar, as suas atitudes, as suas ações, o seu caráter, a pessoa vai olhar para você, porque você vai ser aquilo que está na Bíblia. Você vai ser a Bíblia da pessoa, e aí tudo que você for pregar, e quando você for falar de Jesus, essa pessoa fala, opa, você é diferente. Você é uma pessoa diferente. Por que você é diferente? Você vai pregar o Evangelho. Aí a pessoa pode aceitar ou não. Mas quando a Bíblia faz parte, todos os valores, os princípios, é aquilo que Jesus ensinou, você pratica e agora faz parte de você, ninguém tira de você também. Podem perseguir, pode tirar todas as Bíblias de você, mas você vai ser a Bíblia viva, porque já vai fazer parte de você. Glória a Deus, irmãos. Então, o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, infelizmente, nós estamos vendo que este mundo está precisando demais de Cristo. Demais, demais. O mundo vai olhar para você e vai ver a diferença. E você vai falar, testemunhar, simplesmente o seu agir vai pregar Jesus para essas pessoas. Nós precisamos pregar a palavra para as pessoas. Mas começa com você. Porque você pratica a palavra de Deus. Então o cristão, ele tem que ter a palavra de Deus guardada aonde? Lá na sua alma, no seu espírito. E lógico, na sua mente. Na sua mente e na sua alma, no seu coração. Quando a gente fala coração, né? Lá na alma, no espírito. Tem que estar guardada lá dentro. Porque esta é a maneira que nós vamos pregar o Evangelho e falar das coisas de Deus e testemunhar. E as pessoas vão ser impactadas, porque daí, se você está com a mensagem da palavra aqui, significa que o Espírito Santo está com você. E quando você falar, o Espírito Santo vai estar falando com você. E vai atingir direto o coração das pessoas. E aí a pessoa vai decidir, ela quer ou não quer o seu Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ler, entender e pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensina na palavra de Deus. O que Paulo falou aqui, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para ensinar quais os caminhos que você deve andar aqui na terra, quais os caminhos que você deve fazer para ter comunhão com Deus, para repreender, opa, estou pecando, isso aqui não é agradável a Deus, então eu tenho que deixar de fazer.
para correção. Opa, eu estava indo para cá, mas a Bíblia diz que esse caminho, se eu for para cá, vai ser terrível. Então eu vou corrigir o meu caminho. E educação na justiça, para ser justo. Justo diante de Deus. E ser justificado por Cristo. Para que, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para você fazer boas obras. Para você ser uma pessoa de caráter ilibado. Para você ser um cristão que tem comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, tem comunhão com Cristo, você aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, como a palavra mostra que deve ser. Você fez de coração. Quando você deixar esse corpo, imediatamente você estará no céu. Amém? Amém. Então, meus irmãos, este mundo que está pregando na mídia, na internet. Na internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Acho que tem mais coisa ruim do que boa, mas tem ainda coisa boa. Na sociedade no geral, na política, nós estamos vendo aí as coisas acontecendo de uma tal forma que estão prejudicando muitas e muitas pessoas. Estão invertendo os valores, chamando mal de bem e bem de mal. E lá em Isaías, por exemplo, fala: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, o justo de injusto e o injusto de justo, que pode fazer justiça e não faz. Ai daquele. Mas eu não quero ser um desses, eu quero ser aquele que realmente obedece aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus não força ninguém, mas nós fazemos porque nós descobrimos quem nós somos, pecadores miseráveis, e quem Jesus é, aquele que nos salvou. É isso que é a mensagem da palavra de Deus. Pastor, como eu leio a palavra de Deus? Como é que eu faço para começar? Olha, comece pelo Novo Testamento, porque você já vai conhecer o seu Salvador. Comece pelo Novo Testamento. Leia os Evangelhos, os 4 primeiros. Depois, aí você vai leia um do Novo e um do Antigo. Um do Novo e vai alternando. Mas primeiro comece pelos Evangelhos, para você conhecer quem é o seu Jesus, e por que ele veio, por que ele morreu na cruz. Porque o mundo quer destruir a mensagem da palavra de Deus, quer desvalorizar, quer fazer com que ela seja... Não, é um simples livro. Tudo que eu faço, até assistir filmes, eu assisto com a mente cristã. Né? Quando saiu um filme aí, agora faz tempo que a gente não vai no cinema, né? Desde a pandemia que a gente parou ali, né? A gente ia sempre. A gente ficou quase 20 anos sem ir, depois a gente ia sempre. Nós assistimos no cinema, depois agora, de vez em quando passa aí no canais de net, essas coisas todas. Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? É um filme apocalíptico, né? Um filme apocalíptico. E chama atenção pelo Eli, e ele ouviu uma voz e tinha que levar um livro para um determinado lugar. Eu vou dar spoiler aqui, eu estou endoidado. No final ele consegue chegar nesse lugar, só que roubaram a Bíblia dele. Mas quando ele chega nesse lugar, ele fala: eu trouxe uma Bíblia. Ah, é? Ela está bom estado? Não, está bom estado. Ele chegou assim. Então, mostra o livro aí. Então, pega muitas papéis. Ele começou a citar a Bíblia de próprio.
princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. E começou a falar. Ele decorou a Bíblia e ele demorou 30 anos para levar o livro. Só que o final do filme eu não gostei. Eles imprimiram uma Bíblia. Eles pegaram a Bíblia, tinha um monte de livros que eles tinham já imprimido. Eles pegaram a Bíblia, né? Vou afastar, está aqui. O livro que faltava. Esse é o livro. Não é mais um. Ficou parecendo que era mais um livro no meio de tantos livros. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um simples livro. Ela é o livro. Aleluia. Mas não estou desencorajando você com relação ao filme. É um bom, né? Esse aspecto dele levar o livro é muito bom, mas também tem muita violência, né? Matava no português. E ele era cego. Não dava para saber se ele era totalmente cego, mas ele, com certeza, ele tinha, porque às vezes ele olhava assim, né? E conseguia. Então ele tinha um problema de visão sério, porque a Bíblia que ele estava levando era a Bíblia em Braille. Bíblia em Braille. Se ele não era totalmente cego, ele tinha muito pouca visão. Muito pouca visão. Então, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar dela todo dia. Eu sei, não precisa. Ah, pastor, eu quero ler ela em 6 meses. Você pode. Tem planos para um ano, plano para menos e tudo mais. Nem que você demore aí alguns anos. Mas leia. Não deixe de ler. Principalmente, não deixe de praticar. Porque é a prática que vai fazer com que ela fique, como eu costumava, faz tempo que eu não falo essa palavra, impregnado. Impregnado. Nós temos que estar impregnados de Deus e da sua palavra. Impregnado, não sei se alguém, talvez tenha alguém que está com fome aí, mas não fique bravo comigo. O que é estar impregnado? Mais ou menos assim, pega um pão de forma, pega um pãozinho de forma, uma fatia de pão de forma, põe assim em cima. Quem é que gosta de chocolate derretido? Quem é que gosta? De mel ou mel? Pegue e jogue um pouco em cima de uma fatia de pão. E espere um pouquinho. O que vai acontecer com aquele chocolate, com aquele mel? O que vai acontecer? O pão, ele tem várias, por causa do fermento, né? Ele tem várias entradas de ar. Então ele vai penetrando, vai impregnando o pão. E aí eu falo o seguinte: depois que o pão estiver impregnado de chocolate, tente tirar o chocolate de lá dentro. Fique assim com relação à palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu gostaria de fazer aí uma oração para os irmãos. Uma não, né? Várias orações. Pedindo para que o Espírito Santo esteja sempre inspirando, iluminando todos vocês, todas as vezes que vocês estiverem lendo a Bíblia, para que o Espírito Santo desperte em você aquela vontade, a necessidade de estar cheio de Deus, cheio da palavra dele. Porque quando você tem as diretrizes da palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão, você vai tomar a decisão de acordo com a vontade dele. Ah, Senhor, o que eu faço agora? Isso, eu faço. Ore primeiro. A Bíblia diz para orar primeiro? Ore primeiro. E Deus vai te direcionar. A decisão que você tem que tomar.
E na nossa vida nós sempre temos que tomar muitas decisões, em muitas coisas. Tem algumas decisões que são muito importantes, que às vezes ela se toma quando jovem e é para o resto da vida. Tem outras que vai durar algum tempo. Tem outras que vai durar rapidinho. Ai, o que eu almoço hoje? Você almoça aquilo conforme a sua fome, conforme a sua vontade, se você tiver disposição. Senão, você almoça o que tem. É uma decisão momentânea, naquele momento. Mas, por exemplo, casamento é uma decisão, uma profissão, escolha de profissão. Ou se você vai ter o seu negócio, ou se vai ser trabalhar isso, trabalhar. Temos decisões. Mas a maior decisão de todas, a maior, da tua existência, não é da tua vida, é da tua existência, é a decisão com Jesus ou sem Jesus. E a decisão com Jesus ou sem Jesus é aquela decisão se, não, eu reconheço quem eu sou um pecador. E Jesus é o meu Salvador. Eu entrego a minha vida para Ele. Sem Jesus, não, eu me satisfaço. Eu sou o meu Deus, eu faço tudo o que eu quero e eu não quero saber de Jesus. O problema vai ser quando? Na continuidade da sua existência pós-corpo físico. Eu não quero que ninguém tenha a decisão errada. Lógico, a gente não pode forçar ninguém. A Bíblia, o próprio Deus não força. Mas por isso Ele deixou a palavra dele, nos orientando da melhor decisão. Então tenham sempre a melhor decisão. Em primeiro lugar, a decisão por Jesus. E as demais, Ele vai te guiar. Se você estiver com Jesus, Ele vai te guiar as próximas. Porque você vai buscá-lo sempre nas decisões que estiver tomando. Amém? Amém. Gostaria que todo mundo ficasse em pé agora. Eu quero orar. Sempre eu vou fazer uma oração pelos irmãos. Se você tem algum pedido de oração, você vai pensar nele. E a minha oração é para que o Espírito Santo esteja sendo derramado sobre a sua vida. E o pedido que você tiver, você estará colocando diante dele. Então, eu estou fazendo essa oração para o Espírito Santo abençoar a cada um, mas vai abençoar também o pedido que você estiver fazendo na sua mente. Eu não preciso saber, ninguém precisa saber, mas é você e ele. Amém? Então, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, estou agora impondo as mãos sobre os teus filhos, pedindo ao Pai que o teu Santo Espírito esteja sendo derramado na vida de cada um deles, inspirando, Senhor, dando condições para que eles possam, meu Pai, estar seguindo em frente em suas vidas. Meu Deus Todo-Poderoso, eles também estão colocando diante de Ti um pedido. E eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um neste pedido que eles estão fazendo. E em nome de Jesus, atenda a esse pedido. Atenda a esse pedido e derrame o teu poder e a sua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe. Abençoe agora os teus filhos. E que nós possamos, meu Pai, sempre estar dispostos a buscar a Ti. Que nós sempre possamos estar dispostos a praticar a Tua palavra. Mas para praticar a Tua palavra, meu Pai, nós vamos precisar ler, nós vamos precisar meditar, nós vamos precisar aceitar as verdades que estão contidas nela. E, meu Deus, e que essas verdades façam parte da nossa vida, com a nossa prática. E que nós sempre estejamos impregnados da Tua palavra, para que nós estejamos impregnados do Teu Santo Espírito, para que nós estejamos, como diz a Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito, para vivermos adequadamente, para vivermos de forma
abundante aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós sabemos que vamos ter muitos problemas, mas que o Senhor esteja nos ajudando nesses problemas também, até o último dia, quando nós formos deixar este corpo físico para estar para sempre eternamente contigo. Abençoa agora teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Se assentem um pouquinho, meus irmãos. Nós temos aqui, oi? Temos aqui uns brindes aqui que a gente preparou para os irmãos. Um presentinho, né? Presentinho. Eu falo uma coisa, ela diz aqui, não é tudo. Então fala o que é isso. Fala. Os irmãos de Cosmópolis prepararam esse mimo, né? Esse presentinho para os irmãos aqui de Campinas. E semana passada a gente esqueceu, né? Muita coisa, pensar e tal. E a ansiedade, né? De começar e receber os irmãos. Então me perdoe que era para ser entregue semana passada, mas que bom que os irmãos vieram, né? E recebam com carinho, esse carinho de Cosmópolis, tá? Para os irmãos, né? O chaveirinho, tá? Que Deus abençoe. Olha, certinho. Tito, eu te entrego tudo. Todo mundo recebeu? Então, glória a Deus por mais esse momento aqui. Eu prometi para os irmãos, inclusive para os donos da casa, que a gente não vai se alongar, né, muito, né? Porque, afinal de contas, estamos aqui na casa dos irmãos. E eu gostaria que semana que vem a gente está pensando em fazer um grupo dos irmãos aqui, né? Os irmãos que estão participando aqui, para a gente mandar algumas mensagens por zap, né? Aí a semana que vem a gente traz uma folhinha, marca o nome, o zap dos irmãos, e a gente cria um grupo, só para a gente mandar sempre, né, orientações, alguma mensagem. Oi? Isso. Nós lá em Cosmópolis, o culto, nós temos o culto de oração às quintas e o culto de domingo, né, às 18 horas. Mas às terças-feiras nós também estamos nos reunindo online. E para mim é como se fosse uma parte de ensino, né? Ensino, e também os irmãos podem participar. Aí não é que nem um culto aqui online, aí os irmãos podem falar, dar um testemunho, podem falar alguma coisinha, né? Sempre relacionado a alguma questão da nossa vida cristã. E aí eu vou usar esse grupo aí, dos irmãos, e os irmãos que quiserem participar, né? Mas vai seguir aí. Não dá para marcar hoje? Tem folha aí? Não, aqui. Porque daí tem que pegar um por um. É. Não dá para escrever? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho alguma coisa na minha Bíblia. Porque às vezes as minhas pregações eu ponho no verso e reverso. Eu acho que essa aqui não. Essa aqui eu acho que dá para marcar. Você tem a pasta? Eu ia pedir prancheta.
né? Mas... Foi aqui, ó. Foi aqui, a gente... Aí os irmãos, por exemplo, o Tito a gente já tem, do Tarcísio já tem. Quem mais tem? Da Irene tem, do Claudinho tem, do vô tem, não tem o do Joãozinho, do irmão José, do Vicente, da Michelle, do Michel. Só de vocês que não tem. Né? O resto a gente tem. Né? Essa é mais aqui, né? É só o nome e o telefone, o zap, né? O zap. Aí a gente faz um grupinho, né? Um grupinho com os irmãos e aí a gente vai mandando as mensagens aí, tudo mais, como é que vai ser, e a gente vai ficando inteirado das coisas. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Amém. Nós ficamos bem, então. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais este momento que nós tivemos aqui, de louvar o Teu santo nome, de orar, de ouvir a Tua palavra. E, meu Pai, abençoe agora o final de semana dos Teus filhos, abençoe a noite de sono deles, e que até a semana que vem que nós possamos estar aí reunidos aqui para mais um dia de louvor, glória e adoração ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos. Conduze-os na gloriosa paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de cada um. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. E